Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10, que tem o seguinte título: Vivendo uma Vida de Consagração. Esta lição foi estudada no dia 7 de junho de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, se você está aqui pela primeira vez, então não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a alcançar mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2 e o versículo 15. Verdade prática. Consagração é exclusividade para Deus e submissão diária a Ele da parte do crente. Essa é a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e o 2, e também do versículo 9 até o versículo 21, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Viver uma vida de consagração é muito mais que ir às reuniões de consagração. Nesta lição estaremos estudando a consagração pessoal, ou seja, cada pessoa deve fazer sua entrega, dedicação ao Senhor de tudo que é, de tudo que faz, de tudo que tem, em todos os momentos de sua vida. Deve buscar de Deus transformação para não agir de conformidade com o mundo. e mostrar com as suas atitudes
que seu viver está de acordo com aquele a quem se dedica. Introdução. Depois da parte teológica na Epístola aos Romanos, o apóstolo começa a parte prática, em um apelo apostólico a fim de que os cristãos vivam uma vida de consagração a Deus. É o que Deus espera de todos os que desfrutam das bênçãos mencionadas pelo apóstolo na primeira parte de Romanos. Primeiro tópico: elementos do culto. Em primeiro lugar, rogo-vos, versículo 1. No grego, o verbo é parakáleo, que vem de duas palavras, para, uma preposição grega que significa ao lado de, e káleo, o verbo chamar, traduzido no Novo Testamento por exortar, apelar, recomendar, solicitar. Deus não está exigindo, mas pedindo. Muitos expositores da Bíblia se surpreendem com essa expressão. Disse um desses grandes expositores: surpreendente expressão vinda de Deus, de um Deus contra o qual havíamos pecado e sob cujo juízo estávamos. Em segundo lugar, apresenteis o vosso corpo. Versículo 1. O verbo apresentar aqui tem o sentido de oferecer. É um ensino extraído dos sacrifícios que se ofereciam sobre o altar no culto levítico. O hebreu escolhia o melhor para sacrifício, e uma vez oferecido a Deus, tal oferenda era propriedade absoluta do Senhor. Em terceiro lugar, entrega total. É essa a analogia que o apóstolo faz no versículo 1, com relação à nossa adoração a Deus. Deste modo, o apóstolo exorta os crentes para uma vida consagrada. O corpo é o invólucro da alma e do espírito, e é o meio pelo qual revelamos o nosso interior. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10. O mesmo corpo que no passado era instrumento para o pecado, agora é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, e os versículos 16 e o 17. Para servir à justiça. Romanos, capítulo 6, e o versículo 13. Em quarto lugar, sacrifício vivo. Versículo 1. O culto bíblico apresenta pelo menos 5 elementos: oração, cântico, leitura da palavra de Deus, pregação, com o sobrenatural ou testemunho e ofertas. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 26. Também no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 3. A expressão sacrifício vivo mostra o contraste com o serviço religioso externo de Israel nos tempos do Antigo Testamento, pois era um ritual e praticado por força da lei. Em quinto lugar, culto racional. É a adoração cristã, muito diferente do culto do Antigo Testamento, onde se ofereciam criaturas irracionais. A palavra culto é latreia, na língua grega do Novo Testamento, e significa serviço sagrado, adoração, de onde vem a palavra liturgia. Em sexto lugar, racional, do grego lógicos, derivado do logos, palavra razão, de onde vem a nossa palavra lógica. Os principais dicionários de grego afirmam que lógicos significa também espiritual. A nova versão internacional NVI coloca como opção a tradução culto espiritual. Essa palavra só aparece mais uma vez no Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2, onde leite racional é traduzido por leite espiritual, na versão Almeida atualizada. Então, racional aqui
não se refere a racionalismo humanista, frio, sem vida e à parte de Deus, mas algo espiritual. Isto é, culto espiritual, resultado da sabedoria e da inteligência espiritual, de Colossenses, capítulo 1 e o versículo 9. Devemos oferecer a Deus um culto vivo e espiritual. Segundo tópico: o mundo não é padrão para a igreja. Em primeiro lugar, o cristão e o mundo, versículo 2. As palavras gregas para mundo no Novo Testamento grego são cosmos e aion. Ambas significam o mundo físico e também o pecado. A. Mundo físico. Vós sois a luz do mundo. Cosmos. Mateus capítulo 5 e o versículo 13. Pela fé entendemos que os mundos, aion, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. B. Pecado. A palavra mundo, mencionada no versículo 2, é aion e refere-se ao pecado. Aion tem o sentido de sistema de coisas, século, e aparece, por exemplo, na expressão Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. Em segundo lugar, mas transformai-vos, versículo 2. A expressão não vos conformeis com este mundo significa que não devemos nos moldar ao mundo. A transformação de nossa mente e de nosso interior, transformação pelo Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18, repele o modelo mundano. Por isso devemos nos transformar pela renovação de nosso entendimento. Em terceiro lugar, o que é mundanismo? Nenhum crente contesta o fato de que a Bíblia condena o mundanismo. Isso é ponto inquestionável. Embora a palavra mundanismo não se encontre na Bíblia, todavia seu conceito, sim, e tudo aquilo que desagrada a Deus. Tiago, capítulo 4 e o versículo 4. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 16. O conceito de mundanismo nos dias dos apóstolos, segundo informa a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, consistia nos teatros, jogos e devassidão. Em quarto lugar, o mundanismo hoje. O mundanismo hoje está multiplicado em relação aos tempos do Novo Testamento. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Satanás apresenta uma ideia mundana de moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistema econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura e etc., para opor-se a Deus e ao seu povo, à sua palavra e aos seus padrões de retidão. Em quinto lugar, o contexto. Tudo isso deve ser analisado à luz de seu respectivo contexto. Não é pecado ser médico, nem o crente estudar medicina. O diabo, porém, pode usar, como tem feito, a medicina para destruir os valores cristãos, prática do aborto e da eutanásia, e etc. A ciência para o ateísmo, a música para o sensualismo. O mesmo pode acontecer na política, nos sistemas econômicos e etc. Mas nem por isso a Bíblia condena alguém ser músico, cientista, político, empresário. Tudo depende do contexto e da finalidade. Em sexto lugar, a vontade de Deus. Jeffrey B. Wilson afirma com muita propriedade que os 3 adjetivos boa, agradável e perfeita mostram que a vontade de Deus é definida no que é moralmente bom.
prescreve o que é agradável a Ele e provê um padrão que é eticamente completo. Mateus capítulo 5 e o versículo 48. Devemos influenciar o mundo para o bem e não sermos influenciados por ele para o mal. Terceiro tópico: o amor fraternal. Em primeiro lugar, a fraternidade. A segunda parte de Romanos apresenta o mesmo tom das exortações de Jesus no Sermão do Monte. O texto dos versículos de 9 a 21 trata do amor fraternal, profundo, sincero e prático, sem hipocrisia, que deve reinar entre os crentes. O amor, o respeito mútuo e a solidariedade constituem-se no padrão para o cristianismo. Em segundo lugar, o amor sincero. A partir do versículo 9, o apóstolo exorta os crentes a observar alguns preceitos sociais, principalmente a comunhão fraternal. Quem não ama o seu próximo não ama a Deus. 1 João capítulo 4 e o versículo 20. Esse amor deve ser sincero, isto é, em obras e em verdade, não só em palavras. 1 João capítulo 3 e o versículo 18. Essa era a característica da igreja no primeiro século. Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Em terceiro lugar, amar os crentes e os inimigos. A grandeza dessa passagem reside também no fato de o apóstolo nos exortar a amar e a perdoar até mesmo os de fora. Versículo 14 e do versículo 17 até o 21. Isso já fora dito por Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, do versículo 42 até o versículo 48. Devemos procurar essa convivência pacífica com todos, até onde for possível. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 18. Quarto tópico: sobre a vingança. Em primeiro lugar, não devemos retribuir o mal por mal. Versículo 19. A vingança é prerrogativa de Deus, que é o juiz de toda a terra. Gênesis capítulo 18 e o versículo 25. Ele, como justo juiz, 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 8, além de soberano, sabe fazer justiça. Minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 19. É uma citação de Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 35. É difícil, mas é possível. Com a ajuda do Espírito Santo, Deus nos recompensará. Não é pecado requerer seus direitos em juízo. O que não é cristão é um crente levar seu irmão a juízo por questões litigiosas, causando escândalos, quando deveria levar tais coisas ao pastor. 1 Coríntios capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo 8. Em segundo lugar, o exemplo de Jesus. Jesus fundou o império pelo amor. Conquistou as almas pelo amor. Se ele tivesse o nosso ressentimento, não teria conquistado Saulo de Tarso, pois o mesmo teve participação na morte de Estevão. Atos capítulo 7 e o versículo 58. Também no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3. E o capítulo 22 e o versículo 20. Por isso que a nossa oração a Deus deve ser pela salvação de tais pessoas. Nada melhor que nosso testemunho e demonstração sincera do amor por elas. Isso fala tão forte a ponto de muitos inimigos, oponentes, perseguidores e faladores se converterem. Conclusão: vida consagrada envolve todo o nosso ser e em todos os aspectos da vida. É uma entrega total ao Senhor, que nos leva
a estarmos cada vez mais próximos dele e, consequentemente, vivermos em amor com os nossos irmãos em Cristo. Assim, teremos poder e graça para vencermos o mundo. E mais do que isso, com o nosso testemunho de fidelidade ao Senhor, conquistarmos os não crentes para Cristo. E assim finalizamos mais um podcast. Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos como ele estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.